Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde e um casaca no seu coração. Meu amigo, eu tô com Lisca e hoje acaba o jejum, se Deus quiser, de Germancano. Dia de jogão do Vasco da Gama em São Januário. E meus amigos, a gente vai falar muito aqui sobre a situação dos reforços do Vasco da Gama, sobre a Justiça do Trabalho, a decisão lá da doutora Edith pode ser cassada, os credores ingressaram aí com recurso e ontem o recurso dos golpistas foi indeferido. Vamos explicar tudo aqui, porque tem canal de YouTube que não quer falar. Ressuscitaram hoje até o processo da Champions, dizendo que o Vasco da Gama vai receber 12 milhões, mas não tocam nesse assunto. Mas vamos lá, porque a virada histórica começou e vai dar Vasco. Com relação ao jogo do Vasco da Gama frente à equipe do Brasil de Pelotas, o Gigante da Colina vai a campo hoje às 19 horas com transmissão exclusiva do Premier para enfrentar o Pelotas lá em São Januário. Semana foi muito proveitosa para o nosso treinador, o Lisca. Teve 6 dias aí para preparar a equipe, conseguiu recuperar aí os atletas fisicamente. A gente viu o Lisca aí muito dedicado em treinar vários aspectos aí que são importantes, como o posicionamento defensivo. Gostei de ver o Lisca trabalhando essas bolas aéreas aí no Vasco da Gama. E meus amigos, a saída de bola, o Lisca fazendo aquele trabalho de transição, de defesa para o ataque, isso é muito importante. A saída de bola do Vasco da Gama, que é lenta. E a gente vendo aí os nossos atacantes, sobretudo o Germancano, treinando muito mesmo as finalizações. O Lisca vai ter praticamente todo o time à disposição. O Rômulo e o Morato voltam aí, foram relacionados. Os dois jogadores aí que o Lisca não vai poder contar é o Michel, que está lá roubando dinheiro do Vasco e ninguém faz nada, e também o Sarrafiore, que está neste momento se recuperando do Covid, está aí naquela fase de isolamento, mas que já deve ter condições de jogo já para a próxima partida contra a equipe do Avaí. Perfeito? Bom, meus amigos, e é obrigação do Vasco da Gama vencer esse jogo. O Brasil de Pelotas vem para o Rio de Janeiro com um time praticamente reserva. Houve um surto lá de Covid, 6 jogadores aí contraíram o vírus e não estarão em campo hoje. E meus amigos, não para por aí, mas 2 desfalques do Brasil de Pelotas com relação à suspensão devido a cartão amarelo. Então, meus amigos, Brasil de Pelotas, o time titular já é um time aí que só conseguiu 2 vitórias apenas, só marcou 12 gols, vem com um time misto aí para enfrentar o Vasco da Gama no dia de hoje. O Vasco, que está na 10ª colocação com 31 pontos, tendo 4 pontos atrás do Botafogo, que é o primeiro ali no G4 com 35 pontos. Não poderia ter outra equipe melhor para o Vasco da Gama enfrentar hoje. O Vasco que vai com Vanderlei, Léo Matos, Miranda, Castan e Zeca, Andrei, Caio Lopes, Marquinho, Gabriel, Jabá, Peck e Cano. O Lisca repetindo aí a mesma escalação que atuou
no jogo contra a Ponte Preta. Os reforços, o John Sanches e também o Valber, não terão condições ainda de jogo. John Sanches hoje vendo toda a papelada aí para tirar o visto de trabalho. Jogador que vem com contrato aí até o dia 30/6 de 2022. E o Valber, o reserva do Paulão, ele também não terá condições, certo? Chega aqui no Rio de Janeiro no domingo. Ambos os jogadores devem estrear contra o CRB, perfeito? Bom, meus amigos, vamos falar aqui sobre a situação lá do TRT. Vocês sabem que o Vasco da Gama conseguiu na Justiça do Trabalho centralizar as execuções trabalhistas. Aquela decisão lá da doutora Edith, perfeito? No entanto, ontem os credores ingressaram com recurso para tentar derrubar essa decisão. A comissão dos credores entende que essa decisão só poderia ser dada para os clubes aí que adotaram o regime de sociedade anônima. E fica essa discussão aí na justiça. Perfeito? Bom, também tivemos uma decisão lá na ação dos Templários que ninguém falou, né? A Globo não fala, mas a gente fala aqui. Os canais grandes não mencionam, mas o canal de merda do Laureano faz questão de dizer aqui. Bom, o recurso dos golpistas foi negado no dia de ontem. E é o seguinte, pegou muito mal aí pro Salgado esse indeferimento desse recurso. Dr. Camilo Rulieri indeferiu, alegando que os golpistas entraram 2 vezes com o mesmo recurso numa tentativa de retardar o processo. Perfeito? Então é o seguinte, chamou a atenção porque foi uma decisão monocrática. Ontem, do nada, o Dr. Camilo Rulieri pegou esse agravo de instrumento, julgou, não mandou para pauta nem nada e deu uma decisão positiva pro Somamos. E é o seguinte, gente, esse agravo aí era aquele de incidente de suspeição de julgamento. O Salgado tinha entrado com 2 recursos de forma proposital para poder ludibriar aí. Como já tem um correndo, o Dr. Camilo Rulieri simplesmente ele indeferiu, alegando aí uma má fé desses golpistas. Muitas pessoas falando aí sobre o julgamento no dia 14, gente, de repente sai uma decisão aí monocrática e o Dr. Camilo Rulieri resolve essa situação como fez ontem. Então vamos aguardar aí. Foi uma decisão positiva que, em síntese, eles tomaram o primeiro toma na jaca. E virão mais por aí, com certeza. Vocês podem ter certeza disso aí, certo? Estamos aguardando. O link com relação a este processo, ao recurso indeferido, estará na descrição deste vídeo para que vocês possam ver que não é fake news. Perfeito? E por que a imprensa não fala sobre isso quando a decisão é favorável? Por que os canais grandes não falam sobre isso? Eu gostaria de saber. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Começou a virada histórica, a retomada para um clube forte, uma gestão responsável, com salários em dia e um Vasco campeão da porra toda. Valeu, meus amigos. Vai dar Vasco.